conhecida a sua explicação e o seu enquadramento. E vão surgindo reações às medidas anunciadas. Está connosco em estúdio Lucinda Manuela, vice-secretária-geral da FNE, a Federação Nacional de Educação. Muito bom dia. Muito bom dia. A FNE rejeita já em comunicado novas medidas de austeridade para os pensionistas e também a administração pública. Os funcionários públicos e, no caso dos professores, vão ter de trabalhar mais horas. Justifica-se este aumento de carga horária? Não, obviamente que não. Estas medidas são medidas completamente injustas, por isso a FNE à partida diz que as rejeita. São medidas que não foram bem pensadas, continuam a penalizar os trabalhadores, são medidas que desresponsabilizam o Estado, são medidas que não atendem à vida digna que os trabalhadores têm que ter, quer à sua vida profissional, quer à sua vida pessoal, e são medidas que não são possível executar. Nós estamos de austeridade em austeridade e não vemos a luz ao fundo do túnel. Como já muitos analistas têm dito, são medidas que não são explicadas, são medidas que são cortes cegos e, portanto, nós rejeitamos. Não é pensável que os professores possam trabalhar mais do que trabalham. Sob pena da educação perder aquilo que deve acontecer, que é estar ao serviço dos alunos e ser uma educação de qualidade. Repare que há professores neste momento que têm 200 e 300 alunos, mas é possível existir uma educação de qualidade se as pessoas tiverem que ter ainda mais alunos? Portanto, vamos perder qualidade no ensino com mais horas sem dúvida alguma. Aliás, estas medidas são medidas que vêm contrárias àquelas que foram assumidas connosco, FNE, pelo Sr. Ministro da Educação, que dizia que não havia aumento da carga horária para os professores, que tudo ficaria de modo como estava, porque também tinha consciência que os professores trabalham já muito para além das 35 horas. Portanto, nós não sabemos que são medidas que foram explicadas de uma forma, enfim, muito ligeira, entre aspas, mas que não são medidas pormenorizadas. Onde é que os professores vão poder ter mais carga horária? Na componente letiva, ter mais alunos e a qualidade do ensino. Mas a justificação é aproximar as regras do setor privado ao setor público? Nós achamos que quando estas coisas acontecem devemos nivelar por cima e não por baixo. E na verdade não quer dizer que os privados tenham condições de trabalho, aquelas que ainda são as desejáveis. Agora, aumentar a carga horária de um professor, já imaginou o que é um educador de infância? Estar a trabalhar com crianças aos 65 e 66 anos? Um professor do primeiro ciclo trabalhar com 30 alunos dentro de uma turma e dentro esses 30 alunos têm primeiro ano, segundo, terceiro e quarto e ter que trabalhar ainda mais horas. Já imaginou nos outros ciclos trabalharem com 300 alunos? E este aumento da carga horária vai levar também a que não sejam necessários tantos nem professores. mais. Aliás, isto é uma medida efetivamente para que não haja mais contratação de professores. Ou seja, é uma diminuição da necessidade, entre aspas, de professores. Ou seja, são despedimentos encapotados e a FNE, pela educação e pelos trabalhadores da educação, a FNE rejeita em absoluto estas medidas. Estaremos disponíveis para, em sede negocial, negociarmos até ao limite. A FNE rejeita sim, mas vai apresentar soluções e vai apresentar proposta de solução. E entendemos... Quais são as propostas da FNE? Olha, a FNE tem já muitas propostas que já entregou ao Sr. Ministro. Não é pensável a primeira situação que todo o trabalho com os alunos não seja considerado a componente letiva. Os professores têm trabalho com os alunos da sala de aula e depois têm outro trabalho dentro da sala de aula que são considerados apoios aos alunos que têm mais dificuldades. Se esses apoios forem considerados componente letiva, nós temos aqui uma grande salvaguarda para os professores e para os alunos. Agora, muitas vezes, não sempre esse trabalho é considerado para além da componente letiva. Se ainda vão ter mais carga horária, com certeza que alguma coisa não ficará bem feita. Mas a FNE acredita que o Governo vai ouvir a vossa posição e recuar nesta decisão? Olha, em sindicalismo a palavra acreditar tem que fazer parte do nosso vocabulário e há outra que nunca faz parte, que é a palavra derrota. Portanto, iremos fazer tudo para que, sem dúvida alguma, preservarmos a qualidade da educação pública. É fundamental uma educação pública a que todos possam ter acesso. É um dever do Estado e é um direito dos cidadãos. Nós estamos com estas medidas a pôr em causa um Estado social, porque estamos a pôr em causa uma das questões básicas de um Estado social, que é a educação pública a que todos têm direito. Mas não acredita que estas medidas vão produzir efeito no futuro? O Primeiro-Ministro apela à união de todos os portugueses, a um esforço de todos os portugueses. Nós andamos há tanto tempo a ver... Olha, os trabalhadores da administração pública não podemos esquecermos que já no anterior governo, de um momento para o outro, disseram-lhe assim, olha, este mês vais ganhar menos. Portanto, tiveram uma diminuição de vencimento. Congelamento de progressões. Congelamento de vencimentos.
Portanto, os trabalhadores da administração pública e professores incluídos estão já há muitos anos desta parte a sofrer as consequências de uma crise. São aqueles que primeiro começaram a sofrer estas consequências da crise. Continuam, na verdade, a ser aqueles que vão ter que continuar a pagar a crise. Agora, é óbvio que é preciso haver esperança. Os portugueses estão sem esperança. E não é com medidas destas que os portugueses adquirem esperança e acreditam no futuro. Porque o grande problema de um povo é deixar de querer acreditar no futuro. E está a acontecer isto com os portugueses. Portanto, estas medidas, nós não somos contra as reformas, pelo contrário, nós temos dizemos que somos um sindicalismo de proposta, de negociação e somos de proposição e achamos que as reformas são fundamentais. Mas são as reformas feitas não de qualquer maneira. Porquê agora dizer-se que se vão cortar aos trabalhadores da administração pública, que vão ser diminuídos? Foi feito algum estudo para se saber se na verdade há trabalhadores a mais? É que não há. Agora, aquilo que nós defendemos é a mobilidade geográfica, por exemplo. E nós vimos no vosso comunicado que a FNE não deixará de utilizar todos os recursos que dispõe para combater e evitar estas medidas. Quais são estes recursos que a FNE pode apresentar? Primeiro é a mesa negocial. A mesa negocial, a negociação para nós é fundamental. Se a mesa negocial falhar, tudo está em aberto. Muito bem, muito obrigada por ter estado connosco no Bom Dia Portugal. Muito obrigada. Bom dia.